Fala pessoal, bom dia para todo mundo que tá com a gente aqui no Central, bom dia. Bora falar desse Galo, o Atlético que encerra daqui a pouquinho a preparação para o jogo contra o Pouso Alegre, partida pelo Campeonato Mineiro. Nesse início, enquanto o Campeonato Mineiro e Campeonato Brasileiro vão coexistindo, as datas de final de semana ficam para o estadual, as datas de meio de semana ficam para as competições nacionais. E aí, o técnico Jorge Sampaoli, evidentemente, levando o que tem de mais forte para os jogos de Campeonato Brasileiro e trazendo o que ele puder de forte para os jogos do Campeonato Mineiro. Ainda que o Galo tenha necessidade de vencer, o grupo do Atlético, o grupo A do Campeonato Mineiro, é um grupo que está muito complicado para o Galo, precisa de vitórias para alcançar ali a URT, que já tem 11 pontos na competição, ou até mesmo ficar como o melhor segundo colocado da competição para se classificar para a semifinal e manter vivo o sonho do heptacampeonato. Hora de virar a chave e focar no Campeonato Mineiro. Mas será que o técnico Sampaoli vai usar um time alternativo ou vai levar os titulares para o sul de Minas? Quem nos conta é Henrique André, bom dia. Ei, Nath, bom dia pra você, pra quem tá ligado no Tiro de Meta nesta sexta-feira. E o Atlético agora vira a chave, deixa o Brasileirão um pouquinho de lado e volta a focar no Campeonato Mineiro. Amanhã, 4h30 da tarde, tem o duelo contra o Pouso Alegre lá no sul de Minas. E para esse jogo, o técnico Sampaoli, ele deve poupar uma turma, viu? Principalmente aqueles considerados titulares que atuaram a maior parte do tempo contra Cruzeiro e também contra o Palmeiras na estreia do Brasileirão. Esse jogo é importante, o Atlético é o terceiro colocado do Grupo A, tem os mesmos 7 pontos do Democrata, que é o segundo, e tem 4 pontos a menos que a URT, líder do grupo. E a URT vem a Belo Horizonte para encarar o América. Então o Galo precisa de uma vitória fora de casa e também secar o time de Patos de Minas para seguir vivo nesta briga pela classificação para a próxima fase do estadual e, é claro, também pelo heptacampeonato Atlético, que nos últimos 6 anos conquistou o Campeonato Mineiro. Bom, o time faz uma atividade hoje na cidade do Galo, depois, 1 da tarde, viaja até Varginha de avião, onde chega por volta de 2h30 da tarde. De lá, vai encarar 130 quilômetros de ônibus até Pouso Alegre, que é o palco desta partida. Bom, lembrando que na volta será um pouco diferente, viu, Nath? Nada de avião. Por quê? Só teria voo no domingo à tarde e os jogadores perderiam parte da folga. Então ficou combinado que os jogadores retornam todo o caminho de Pouso Alegre até Belo Horizonte. Eles voltam naquele ônibus, né? Aquele busão confortável, não vai ter problema nenhum, ônibus leito com cama. Então os jogadores vão vir por meio terrestre até Belo Horizonte. Ainda sobre essa partida, como eu disse, então, o Sampaoli deve poupar Hulk, Dudu, Bernard, Renan Lodge e outros atletas que estão atuando bastante. E ele deve voltar a usar um time alternativo, usando também os jovens que tem no elenco. E o Cassierra vai vestir a camisa 9 do Galo. Bom, agora é aguardar a estreia do Cassierra e também este duelo importantíssimo pelo Campeonato Mineiro. O Galo está tentando fechar a contratação de Luiz. Atacante revelado no Palmeiras, surgiu com enorme potencial, esperava-se demais dele, mas a verdade é que o Luiz, no time principal, acabou negando fogo. Tanto Abel Ferreira quanto torcedores do Palmeiras perderam a paciência com o jogador, que segue até ganhando alguns minutos dentro de campo, mas nunca a ponto de se destacar. Primeira oferta do Atlético para tentar convencer o Palmeiras a fazer negócio seria de um empréstimo com opção de compra. O Palmeiras tem relutado com essa ideia e diz que só vai aceitar negociar com o Galo se a proposta do Atlético for em definitivo. Aguardemos como é que essa história vai se desenrolar. O Palmeiras não costuma fazer negociações baratas, especialmente para atacantes. Acho que o Luiz, num lugar onde possa ter mais oportunidades, tem potencial para render. Você pensa o mesmo? Pensa diferente? Registra a sua opinião no espaço para comentários. Vamos mudar de assunto então, né? Vamos pro próximo. Eu vou colocar esse aqui de uma vez, para não ficar naquele negócio de segurar a audiência por conta dessa notícia não, tá? Mas essa notícia, ela surgiu, a gente tem que dar, né? Lá ele. E aí eu já vou dar de uma vez, que é pra não ter problema, rapaz. Que é pra gente já matar essa aqui de uma vez, tá? Pra não falar que vai ter, por quê? Segurou, não segurou? Segura aqui, vamos lá. Tá aí na tela. Meu amigo Max Lopes, lá no placar Horizonte. Na rede Horizonte, né? TV Horizonte. Vamos ouvir aí. Agora, produção,
fecha em mim, notícia exclusiva para cortar e colocar nas redes sociais da Rede Catedral, tá? Apuração do nosso grande Roberto Tibúrcio, lá, né? Inclusive seguem ele também no Instagram, @Roberto Tibúrcio Oficial, mandou pra gente agora, no final da tarde, que o Atlético está fechando com o volante, primeiro volante Lucas Torreira, do Galatasaray, tá? Da Turquia. O Atlético já havia tentado esse jogador há umas 2 semanas atrás, 3 semanas. O pedido o valor, ele é titular do Galatasaray, né? O valor muito alto, não chegaram a um acordo, o Atlético tinha dado como encerrado e me surpreendeu, inclusive, estou lá nos bastidores do Atlético acompanhando o dia a dia. Bomba, exclusiva do Tibúrcio, o Atlético está fechando, está por detalhes para poder cravar o negócio aí do volante, do tão sonhado volante pro torcedor atleticano, Lucas Torreira, do Uruguai. Primeira coisa, quero saber se você, Tanaka, está por detalhes para fechar o negócio, meu amigo. Como é que é? 0. Você já tá por detalhes aí para fechar o seu negócio ou não? Você tá doido? Não? Aqui. Vamos lá. Isso, O que tá pegando? Eu vi isso aí, cara. O pessoal começou a mandar isso. Então, e o Roberto Tibúrcio parece que ele é empresário não, é empresário com relação ao futebol, né? A jogadores e tudo. Tem um trâmite aí no Atlético e aí ele trouxe essa informação. Até eu conversei com o Marcos Lopes hoje, ele até me falou assim, não, a fonte dele é muito boa, mas enfim. E ele até falou, pô, ele foi até o primeiro que falou de um lateral do Cruzeiro aí que tá sendo tal de Cauã, que tá sendo negociado e tal. Mas aí o pessoal foi em busca da informação e o que aconteceu, Tanaka? Conta pra mim. Pois é, aconteceu que, gente, todo respeito aos amigos, mas vamos lá. O que eu tenho, né? Respeitando as apurações demais. Há 10 dias eu trouxe no canal a respeito disso. Falei, ó, Galo ofereceu 6,5. 6, na verdade foi 6, tô lembrando. O Galo ofereceu 6 de euros. Eles pediram 13. Eles pediram 13 milhões de euros, tá? E neste momento o Galo ia pensar em mandar uma segunda proposta. Mas como a pedida foi tão alta, o Galo resolveu nem perder tempo. E desde então, tá, Beto? Há 10 dias, tá? Eu até olhei a data que eu fui subir esse vídeo. Tem realmente 10 dias. Desde então não teve mais nada. A partir do momento que eles pediram 13 milhões de euros, o Galo, ó, meteu o pé. E neste momento o Galo já estava atrás de outro nome. O Galo já tinha ido para um plano B, C, D, porque teve Galarza primeiro, aí agora Torreira, então podemos dizer que é o plano C. Não sei, né? Enfim, então o que eu tenho é só isso, Beto. Há 10 dias atrás mandaram a proposta, 6 milhões de euros, recusaram, pediram 13. O Galo, ó, perna para quem tem, meteu o pé da negociação, nem mandou a segunda proposta, não enviou a segunda proposta. Informação que eu tenho, tá? E saiu disso e desde então não teve mais nada. E já vou juntar outra, vou linkar uma outra, porque é basicamente a mesma coisa. Porque nós ficamos, ó, semanas falando disso. Lucas Assad, gente, é a mesma coisa. Só muda o nome e o time, tá? E os valores, mas a situação é a mesma. Mandou a proposta, recusaram, viu que não queria sair. O valor que eles pedem, o Galo não quis, neste momento, colocar, que é 5 milhões de dólares, o Galo ofereceu 4 e parou por aí. Então, quando o Sampaoli veio a público dar aquela entrevista falando de Assad, que é isso, que é aquilo, já tinha morrido a história. Aí eu fui perguntar, pô, e aí? Sampaoli falou isso aí, e aí? Voltou? De forma alguma, não voltou, e a gente aqui dentro tá sem entender por que ele falou aquilo. Não faz sentido nenhum ele ter falado aquilo. Na verdade faz, né? Foi uma forma de pressionar. Se é que vocês me entendem, né, gente? Acho que nem precisa eu ficar falando aqui, não. Acho que o torcedor não é bobo. O torcedor é inteligente, sabe pegar as coisas no ar. A partir do momento que o Sampaoli dá aquela entrevista, eu converso com a pessoa de dentro fala por que ele fez aquilo, a gente tá muito fácil de entender. E que o jogador que ele queria demais e o Galo não contratou. Entendeu? Então, assim, por causa de $1 milhão. O negócio não fechou por causa de $1 milhão. Então, neste momento, é provável que o Assad fique lá e tem muito tempo que o Galo não fala de Assad e tem muito tempo que o Galo não fala de Torreira. Essa é a informação que eu tenho, tá, Beto? Então, assim,
Muita gente fica até chateada, que não sei o que lá, que isso, que aquilo, você vem jogar água no chopp, deixa a gente sonhar e tal. Beto, mas eu vou fazer o quê, cara? Eu faço as minhas apurações. Meu amigo, Eu não acho que eu gostaria, cara. Tô lá de boa apurando, do nada, pum, Lucas Torreira do Galo. Meu amigo, eu subi vídeo aqui, o vídeo ia bombar. O vídeo ia bombar, eu tenho certeza. Entendeu? Mas eu não vou fazer isso, gente. Seguinte, gente, aqui ó, informação exclusiva nossa aqui, ó. O Galo vai receber, ou, na teoria, né, que vocês vão entender agora, aproximadamente 3 milhões de euros fixo, mais 1 milhão de euros em meta, caso o Rony atue em 40 a 50% dos jogos no primeiro ano de contrato com o Santos. Vamos lá, além disso, pega a visão aqui. Além disso, existe uma outra meta que é título, condicionada a título, que se for batida, o Galo vai receber mais 1 milhão de euros. Tá? Tudo que eu falei que são euros, ou seja, toda a operação pode chegar a 5 milhões de euros. 3 fixo, 1 se ele completar 40 a 50% dos jogos com o Santos no primeiro ano de contrato e mais 1 se o Santos conquistar título. Outro detalhe, quem vai pagar a ida de Rony ao Santos, presta atenção aqui, gente, quem vai pagar a ida de Rony ao Santos é o Botafogo, que tem uma dívida com o Santos pelo Jair, só que o Galo deve o Botafogo pelo Júnior Santos. Sendo assim, seria uma espécie de ponte entre os 3 times, ambos se ajudando. Resumindo, suruba de dívida. Tá? Isso aqui é uma suruba de dívida. Eu te devo, o Beto deve fulano, eu devo ciclano, ciclano me deve. Vão juntar todo mundo aqui e fazer um surubão de dívida. É isso aí, tá, gente? É isso aí que tá sendo feito, que uma isso, suruba tá de dívida. Esse programa tá mais 18, tá doido. Gente, Júnior Santos. Um dos 2 lados tem que ceder e, a princípio, qual lado que tá cedendo? Justamente o lado que tá mais frágil. E quem precisa mais? Quem precisa mais? O Júnior Santos precisa, o Bahia precisa do Júnior Santos ou o Galo precisa se livrar do Júnior Santos, que tem um salário altíssimo, e parabéns para quem fez esse contrato aí. O Galo precisa se livrar do Júnior Santos muito mais do que o Bahia precisa dele. Então, gente, o lado mais fraco, a corda sempre vai estourar no lado mais fraco. E é justamente o nosso, tá? Então, gente, o que acontece? Júnior Santos, o Galo, primeiro, quis que o Bahia pagasse 100%. O Bahia já de cara, já cortou. Sem chance. Se tiver que pagar 100%, ele vai ficar quietinho aí. O Corinthians ofereceu pagar 50%, não deu negócio. O Bahia entrou na parada a pedido de Rogério Ceni, que quer usar o atleta de falso 9. Rogério Ceni, que trabalhou com o Júnior Santos no Fortaleza, conhece e gosta do atleta. O Bahia não tá conseguindo fechar com camisa 9. Deve trazer o Alejo Vélez, talvez no meio do ano. A tendência deles lá que eles me falaram é essa. Então, eles estão buscando um atleta para fazer a função até que o Alejo Vélez chegue. Para eles está muito bom. Trazer um jogador de graça, por empréstimo, pagando o salário. E o Bahia vai conseguir barganhar. O Bahia vai conseguir diminuir o valor. Então, a tendência é que o Galo pague aí na casa de 80%. O Bahia pague na casa de 70% a 80% e o Galo pague na casa de 20% a 30% do salário do Júnior Santos. O entendimento da diretoria é: mais vale a pena eu ficar aqui pagando o salário dele integral, aonde ele não vai ter muita oportunidade, ou mais vale a pena eu tomar um prejuízo, pagar um valor de 20% a 30%, mas me livrar de pagar 80% a 70% do salário dele, aonde o clube que ele vai ter oportunidade, vai jogar lá, eu vou diminuir o meu prejuízo. Então o entendimento do Galo é essa, entendeu? O entendimento do Galo é esse. O Galo entende que é melhor liberar e ficar com prejuízo de 30% a 20% do que ficar com prejuízo de 100% com ele jogando aqui, desde que o Sampaoli virou para a diretoria e falou: pode liberar. Depender de mim, vocês estão tranquilos, podem liberar. Se o Sampaoli vira e fala: de jeito nenhum, conto com o Júnior Santos aqui, não sai de jeito nenhum, pode ficar quietinho aqui. Aí o Galo não ia fazer isso não, sabe, Beto? Aí o Galo não ia abrir mão e, pode ir lá, Júnior Santos, joga lá, vou pagar 20%, 30% do seu salário, vai com Deus. De forma alguma. O Sampaoli liberou, a diretoria achou legal, e é isso. E vou falar outra coisa aqui, tá, Beto? Pega a visão aqui.
Ó, isso aqui eu não falei em lugar nenhum e hoje eu tava conversando com a pessoa e a pessoa me explicando. Eu falei assim, pô, mas interessante essa saída, assim, do nada. Aí a pessoa falou assim, só estão saindo esses atletas todos, por quê? Por conta da permanência do Hulk. Se o Hulk fica no Galo, se o Hulk sai do Galo, tá? Se o Hulk sai do Galo, o Galo não ia abrir mão de todos esses atacantes. Então, meio que para equilibrar, o Galo queria um alívio de cerca de 3 milhões de salário com a saída do Hulk. Com a saída de Biel, Júnior Santos e Rony, dá 3 milhões e meio. Então, vocês estão entendendo? Já que o Hulk, que tinha grande chance de sair, vai ficar, os 3 milhões que eles estavam contando aqui que iria ficar livre, permaneceu. Então eles arrumaram outra forma de aliviar a folha em 3 milhões. Eu não sei se ficou claro o que eu falei aqui, mas é isso. Não, ficou. Tá? Ficou claro, né? Então é isso. Claro, meu amigo. Com a permanência do Hulk, o Galo viu uma outra maneira de aliviar a folha. E é por isso que está acontecendo essa situação. Tá? Fala, massa, fechando mais um vídeo do canal. Muito obrigado pela companhia. Já deixa o like para dar aquela força. Para quem tá chegando e não conhece o canal, esse canal aqui traz notícia todos os dias do Galão. Então já deixa o meu convite para vocês estarem fazendo aí a inscrição no canal e também ativando o sininho de notificação, que é muito importante, tá bom? Deixa aí sua opinião em relação a tudo que foi passado no vídeo. A participação de vocês ajuda demais o canal aqui. Então fiquem à vontade para estar interagindo aí no canal. A gente sempre tá olhando todos os comentários, tá? Então fiquem à vontade, o canal aqui é de vocês. Eu vou ficando por aqui, mas hoje ainda a gente volta com mais notícia para vocês, tá? Um forte abraço para quem fica e até a próxima. Valeu, massa!